O tema desta noite é Aliança de Deus com Salomão. Segundo Crônicas 7, do 11 ao 22. A palavra do Senhor. Assim como Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme a tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também firmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. E desta casa, que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: porque fez o Senhor assim com esta casa e com essa terra e com esta casa. Salomão foi um homem escolhido. Eita, homem privilegiado foi Salomão, filho de Davi. Salomão, ele nasceu já dentro de um reinado, amém? Salomão já nasceu dentro de um império, amém? Salomão foi escolhido, mas não por esses critérios, não por tudo isso que ele já tinha, ele foi escolhido, não. Ele foi escolhido porque ele temia o Senhor. Ele foi escolhido porque ele era um homem também segundo o coração do Senhor, que orava, que buscava a tua face o tempo todo. Foi escolhido para construir o templo, para reinar em Israel. Oh, amado, Deus não levanta alguém à toa. Deus levantou Salomão porque com certeza viu algo diferente em Salomão. E hoje o Senhor te escolhe para edificar você como casa e também a casa do Senhor. Amém. Será que foi à toa? Será? Não. Deus também queria cumprir uma aliança no qual ele havia feito com Davi. Uma promessa no qual ele havia feito com Davi. Porque esse era o desejo do coração de Davi, de poder construir o templo, a casa do Senhor. E um dia, em conversação, numa conversação, eu quero dizer, não só numa oração, não, porque Davi se comunicava, Davi falava com Deus, Davi era amigo íntimo de Deus, era Deus aqui, sabe, é nós, Deus, é nós misturado mesmo, sabe esses palavreados que hoje a gente tem aqui? Era Davi e Deus, ele era um. E o desejo forte que ardia no coração de Davi era poder fazer o templo, a casa de Deus. E aí numa conversa, o Senhor olha para Davi e diz: Davi, você não pode, filho, construir esse templo, porque você tem as mãos manchadas de sangue. Você é guerreiro, Davi. Você é guerreiro, então você não pode. Mas Davi, eu não vou esquecer dessa conversa que nós tivemos. E saiba que
que a tua herança, ela vai estar edificando esta casa. Amém? Então passou-se, então veio Salomão, e numa conversa com Deus, acredito que brilhava ali naquele momento, quando estava passando, porque o nosso Deus assim, sabe, Ele gosta de presentear, Ele gosta de abençoar. Então quando Ele passou essa promessa para Salomão, eu tenho certeza que Ele brilhou e falou: Salomão, é você, o escolhido, para construir o meu templo, para construir a minha casa. E Salomão, ele era submisso. E Salomão, ele era, oh aleluia, ele sabia renunciar a todo o seu eu para construir o sonho de Deus. E foi isso que Salomão fez. Salomão preparou tudo. Mas o texto também nos diz que não adianta a gente construir todo um império se a presença do Senhor não estivesse ali. Se o Shekinah de Deus não cobrisse aquela casa. E bastou então a construção do templo para que o Shekinah de Deus viesse sobre a casa de Deus, o templo do Senhor. E lá em 2 Crônicas 7:1 diz assim: e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido aquele lugar. Amém, amados? Porque Salomão, ele soube ouvir e obedecer. O texto diz que Salomão, ele era jovem. Imagina um jovem, quantos projetos não fazem, não é mesmo? Quantas coisas ele não planeja. Mas Salomão foi um homem que tinha temor, que sabia ouvir o Senhor. Amém? E aí então, Salomão realiza não só o sonho de Deus, mas o sonho do teu pai. Renúncia é assim. Quando a gente se dá para o outro, eu sei que não é por troca, mas, sabe, nós não podemos imaginar como vai ser essa volta, esse retorno, talvez de um ser humano. Mas quando você realiza o sonho de Deus, agrada ao sonho do Senhor, agrada ao Senhor. A palavra de Deus lá em Isaías 55:8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor, nem os meus caminhos, teus caminhos. Sabe por quê? Porque os céus é mais alto do que a terra. Assim são os meus pensamentos mais altos do que os teus. Assim são os meus caminhos mais altos do que os seus, diz o Senhor. Pensa nisso, igreja, reflete. Vamos parar um pouquinho, vamos refletir. A palavra de Deus diz: dai-se-vos-á. E eu então, com a medida transbordante, recalcada e sacudida, eu transbordarei sobre a tua vida e sobre a tua cabeça. Amém? Esse é o casamento de Deus. Esse é o nosso casamento com o Senhor. Amém? Ela diz assim: do mesmo modo, de nada adiantaria se Salomão recebesse o trono e não conhecesse pessoalmente a Deus. É onde então o Senhor aparece 2 vezes para poder firmar então essa aliança com Salomão. Amém? E agora nós vamos refletir alguns princípios de aliança que Deus fez com Salomão. Amém? Amém, igreja? Amém. Aleluia. Primeira aliança, aliança de oração. Repita comigo: aliança de oração.
A primeira aliança que nós devemos ter com Deus é a aliança de oração. Porque senão você nunca vai entender o trabalhar de Deus na sua vida. A primeira aliança, ela fala de relacionamento. A primeira aliança fala de intimidade. A primeira aliança, ela fala de comunicação, amados. Fala de comunicação a primeira aliança. E que diz o casamento a respeito disso? Quantas vezes nós só sabemos clamar ao Senhor no momento das adversidades, no momento de aflição? Quantas vezes? Mas quando nós nos casamos, o que nós repetimos ali na frente de toda a igreja e para aquele ministro que foi levantado para o nosso casamento? Você lembra a noiva do Senhor? É na saúde, é na doença, não é assim? É na riqueza, é na pobreza, é nas adversidades, é na bonança, não é assim? Só que às vezes nós, como noivas de Deus, só sabemos chegar a Deus no momento de aflição. Pensa nisso, igreja. Reflita nisso. Oração é comunicação, é uma conversação, amém? É um relacionamento. O que você quer ouvir do Senhor? Quem é esse aí que está clamando? Nossa, deve ter caído a casa dele. Ou você quer ouvir do Senhor? Olha lá, ela vai ajoelhar agora. Essa aí? Quem que é essa? Lúcia? Ana? Cota? Fátima? Maria? O que você quer ouvir? O diabo acusador, quando veio falar de Jó, a satisfação de Deus. Imagina Deus fazendo assim, ó. Tá vendo aí, ó? Esse é o meu servo Jó, justo e fiel, que não se corrompe. Esse é o casamento com Deus. Oração, comunicação, relacionamento. A palavra diz que Salomão, ele prosperava em tudo que ele fazia, tudo que ele pedia, Deus realizava. Sabe por quê? Porque Salomão não era uma pessoa estranha para Deus. Havia um relacionamento, havia uma intimidade. Deus conhecia Salomão em todos os momentos. Deus conhecia tanto Salomão que, se você prestou atenção no que nós lemos, Deus já viu e presenciou o futuro de Salomão. Oh, Salomão, acorda! Ei! Saiba que o que eu não vou aceitar, Salomão, são deuses dentro da minha casa, religiosidade. Eu não vou aceitar. Mundanismo, eu não vou aceitar. Está entendendo aqui a nossa conversa, Salomão? Sabe, amados, tem palavra que a gente não precisa ser nem inteligente para poder entender. O Senhor, ele começa a revelar do início, vai até o meio e finaliza. Tem palavra que o Senhor Deus, ele revela o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a toda a igreja. Eu quero contar algo que eu nunca contei aqui. Antes de casar com
esse homem maravilhoso de Deus, né? Levantado pelo Senhor, posso falar, eu tenho orgulho disso. Antes de casar, eu sempre fui muito impactada pelo Espírito Santo, pelo mover do Senhor, sempre. E quando eu fui na igreja do pastor Alexandre, pela primeira vez, eu já fui envolvida pelo Espírito, sabe? Eu já fui tomada, eu posso ir, sempre falo. O Senhor Deus, naqueles cultos, Ele me arrebatava com o seu amor. Eu sentia tanto, sinto até hoje, a presença de Deus através da vida dele, que aí eu ficava imaginando, sabe? Antes de casar, eu ficava pensando assim, nossa, esse homem, nossa, ele deve orar 3, 4 horas ali, naquele quarto fechado, coitado. Nossa, o joelho dele deve dar aquela coisa. Engraçado, né? Mas é assim que eu penso. Porque só pode, não só pode, sabe? Porque quando ele abre a boca, o poder de Deus vem. Eu ouço Deus falando. Imagina eu ouvir Deus. Quem sou eu? Eu ouvia Deus falando. Sabe, amados? É assim que a gente faz. É assim que a gente vai imaginando. Aquilo me envolveu. Aí aquele amor foi me tomando. Aí já não era mais só o amor de Deus na minha vida. E aí o que aconteceu? Me casei, né? E aí? Os que falam, né? A gente acaba às vezes fantasiando tanto, né? O Senhor nos ensina que nós não devemos criar expectativas em cima de homens, mas, sabe, ter a esperança em Cristo Jesus, amém? E não eras. E aí eu comecei então minha vida de oração, buscar ao Senhor. E aí quando a gente começa a fazer aquilo que o nosso cônjuge está do nosso lado faz, a gente começa a entender. E sabe o que eu descobri? Que nós não precisamos de senha para falar com Deus. Ele não precisava de um quarto para ter intimidade com Deus. Ele não precisava de um banheiro, ele não precisava de nada para falar com o Senhor. Porque ele estava no Senhor e o Senhor nele o tempo todo. Eu pude sentir, hoje eu vivo isso. Aleluia, Deus. Amados, eu estou na minha pia ali, como esses dias o Senhor falou comigo. Você não tem noção quanto Jesus falou comigo nesses dias de campanha. E foi na pia, porque, ai mulher, vai parar. Se a gente parar, filho, as coisas param. Eu estava na pia e Deus falando, eu, glória a Deus, é mesmo, Jesus. E eu estava lá no tanque e Deus falando, eu, é mesmo. Ai, Senhor, como o Senhor quer que eu faço? E aí eu vim aqui para intercessão e Deus continuava falando. E eu estava no carro e eu começava a falar em línguas. E Deus falando comigo, amados. Sabe o que é isso? Intimidade, relacionamento, vida com Deus. Nós não precisamos de um quarto, nem sequer, sabe, que nem diz o louvor, irmão, vai orar de madrugada que a fila é menor. Não precisamos disso, amados. O Senhor Deus requer de nós intimidade, relacionamento, comunicação. A palavra de Deus diz isso. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Buscar-me-eis, que me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Me busque, enquanto você puder buscar. Me busque, e aí então você me encontrará. Amém? Glória a Deus. Primeira aliança. Qual que é a primeira aliança? Aliança de? Oração. Não ouvi aliança de? Oração. Será que você vai esquecer, igreja? Aliança de? Oração. Era a primeira aliança que Salomão tinha com Deus. Amém?
Aleluia, que és maravilhoso. Segunda aliança de Salomão. Oh, glória a Deus. Aliança de sabedoria. Repita comigo. Aliança de sabedoria. Segundo Crônicas 7:18, e diz assim: também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Amém, igreja? Mais uma vez, o Senhor confirmava essa aliança de oração, amém? De sabedoria. Glória a Deus. Salomão poderia pedir qualquer coisa. O Senhor falou: pede, eu te darei. Qualquer coisa. Mas sabe o que eu entendo? Sabe o que eu extraí desse texto? É que Salomão, ele tinha um relacionamento, ele tinha um referencial. Porque veja bem, antes mesmo do Senhor chamá-lo, o que ele pediu do Senhor? Sabedoria. Como ele ia ter essa inteligência? Como que ele ia ter? Como que ele ia ter essa inteligência de chegar ao Senhor e falar: Senhor, então, não preciso de nada, eu só quero sabedoria. Eu extraio, sabe o que? Intimidade, relacionamento, mas ele tinha também um grande referencial. Com certeza, Salomão, ele andava lado a lado com seu pai no reinado. Com certeza, em todos os lugares. Ele viu todas as aflições. Ele viu cada lágrima, cada choro. Salomão viu quando Davi estava ali para falar, para aconselhar o teu povo. E ele sabia que o que estava na sua mão, o que Davi havia deixado na sua mão, era um grande império. Eu acredito que nesse momento ele teve medo. Eu acredito que nesse momento ele falou: Deus, meu amigo, é eu que vou governar, a chave vai estar na minha mão, a coroa. Com certeza, amados, nesse relacionamento, nessa intimidade que Salomão também tinha, que com certeza era um filho ali que caminhava junto, um filho amoroso, um filho que entendia, sabe, todas as dificuldades ali do seu pai. Ali, ele parou e refletiu e falou: eu já sei o que eu preciso para poder julgar todo esse povo, para poder cuidar de todo esse povo. Eu preciso da sabedoria. E aí o Senhor começou a ministrar o meu coração. Falei: ah, Senhor, às vezes a gente precisa tanto de uma pessoa como referencial e nós não temos. Ah, Senhor, às vezes a gente precisa tanto de uma pessoa para poder se motivar, para poder ir, para poder avançar. Salomão tinha Davi, que entusiasmou, que motivou, sabe? Eu quero dizer para você, igreja, talvez você não tenha um marido que seja um referencial. Talvez você não tenha uma esposa que seja um referencial para você. Talvez você não tenha um filho. Talvez, eu quero te dizer, você não tenha nem um pastor que possa ser um referencial para você. E sabe que Deus ministrou ao meu coração, igreja. Não chamei vocês para olhar para homens. Quando eu fechei os meus olhos, o Senhor trouxe à minha mente o caminho do Gólgota. Na caminhada do Gólgota, com aquela cruz, com os seus ombros todos esfolados, sangrando, quanta dor o nosso Jesus
onde está, mas qual era o referencial de Deus? O referencial de Deus eram os pecadores. O referencial de Deus era aqueles que salteavam, é aqueles que matavam. O referencial de Jesus Cristo era aqueles que estavam dizendo assim: jogue a pedra nele, crucifique-o. Foi esse referencial que motivou o nosso Deus a continuar na caminhada do Gólgota, porque ele falava com o Pai e dizia assim: Pai, fui eu quem fiz, foi eu quem formei, e eles são meus. E eu vou chegar até o fim, até conquistar o propósito, até conquistar a salvação dos meus filhos. Amados, está entendendo a dimensão disso? Nós éramos o referencial, nós éramos a motivação. O Senhor Jesus já não aguentava mais tanta hipocrisia, tanta mentira. O Senhor Jesus não aguentava mais. E Ele falou: é agora que eu vou até o fim. E Ele falava com o Pai: Senhor, ainda que esses pregos venham furar a minha mente, eu não desistirei, porque eu tenho um propósito, e o meu propósito é salvação. Amém, igreja? Aplauda o Senhor. E nós? Qual é o teu referencial? Nós temos o referencial do maior homem que já viveu, que passou por tudo de cabeça erguida, Jesus Cristo. Este é o nosso referencial. Sabe o que me entristece? É mesmo sabendo que o nosso referencial é um vitorioso, nós pensamos em desistir. É muito triste, amados, isso. Tem gente que quer desistir, tem gente que quer olhar para trás. Não olhe para trás, olhe para Jesus, o vencedor. Porque quando a gente estiver lá na glória, junto com Ele, nas bodas do Cordeiro, porque o final de todo casamento é chegar nas bodas, não é mesmo? Está festejando com o nosso Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém. Te adoramos, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és querido. Também temos aqui a palavra, ela fala a respeito de José, que eu posso dizer também que é um grande referencial para nós. José foi muito sábio, e o Senhor Deus nos chama para a sabedoria, para que possamos também administrar todos os nossos bens, como fez José. Quando nós pedimos a sabedoria, se você ler lá em Isaías 11:2, o Senhor fala a respeito disso. Ele diz assim, que o espírito de sabedoria, que o espírito de inteligência, que o espírito de temor, de conhecimento esteja sobre a sua vida, que o Espírito Santo de Deus governe sobre você. Peça sabedoria, que você vai saber administrar não só os seus bens, administrar, sabe, não só a sua amizade, administrar não somente, sabe, a tua casa. Peça sabedoria, e o Senhor Deus te dará sabedoria. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor. E o terceira e última aliança. Aliança com a casa de Deus. Está escrito lá em 2 Crônicas 7:16. Porque agora
os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Aquele lindo templo não seria nada se não tivesse a glória do Senhor. E o Senhor fala a respeito de nós também como templos do Espírito Santo. Quando o Senhor Deus te chama para erguer a casa do Senhor, Ele está chamando você também, que é a casa de Deus, para a edificação, para a transformação, para a mudança. Amém, igreja? Eu quero contar algo que aconteceu antes de chegar aquela notificação para nós. Eu comecei na intercessão, orar, e o Senhor Deus, Ele colocou no meu coração o Salmo de número 91, que dizia assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu comecei a refletir em cima desse versículo, e o Senhor Deus começou a falar conosco em cima desse versículo, e o Senhor falava: aquele que habita, habitar é fazer morada, habitar é ter compromisso, habitar, sabe, é ter responsabilidade. Aquele que tem responsabilidade com a casa do Altíssimo prosperará, descansará, diz o Senhor. Sabe, aí eu comecei a falar com Deus, e o Senhor Deus começou a falar: chame a todas as mulheres, porque elas vão estar sendo coluna na minha casa, na sua casa, nas suas casas, para orar, porque esse ano será ano de aflição, ano difícil, 2014. Chame as mulheres para interceder em prol dos seus lares, em prol das suas famílias, porque o desejo do Senhor é trazer toda a família para descansar na sua casa, para habitar na sua casa, para fazer morada, para ter responsabilidade com a sua casa, diz o Senhor. E ali eu juntei algumas mulheres, foi de domingo, foi algo maravilhoso que o Senhor Deus fez aqui conosco. Não teve uma mulher que não se quebrantou, não teve uma mulher que não chorou, pedindo pela sua família, pedindo pela sua casa. Então a gente começou a clamar pela casa de Deus. Senhor, segura, Senhor, essas colunas. Senhor, protege a sua casa, porque aqui é o nosso lugar de refúgio, aqui é o nosso esconderijo, aqui é o nosso lugar, Senhor, de aflição. A gente vem para cá para poder receber mais do Senhor. E começamos a orar, começamos a interceder, e houve grande poder. Mas a gente não sabia do que ia acontecer, mas Deus sabia. Com certeza, o diabo já estava planejando para tirar o nosso lugar de conforto, o nosso lugar de habitação, que era a casa do Senhor. Aí veio essa notificação, mas veio para a honra e glória do Deus vivo, porque veio, mas já com resultado de vitória, porque o Senhor Deus honra e ouve a oração do seu servo, da sua serva. Amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. E o Senhor, quando te chama para construir a casa, Ele fala: o que adianta? Muito engraçado quando Deus falou isso comigo. O que adianta bela viola, se por dentro pão bolorento? O que adianta dizer que é crente? O que adianta dizer que vai na casa do Senhor, mas por dentro é um sepulcro caiado, é um pão bolorento? E o Senhor Deus está limpando tudo isso, igreja do Senhor. E Ele diz: aquele que manter o pão bolorento, ele vai apodrecer dentro de você, e vai passar para o teu corpo externo, e seus cabelos irão cair, e suas unhas irão cair. Você vai envelhecer, porque a glória do Senhor não está nesta casa.
E uma coisa que Salomão ele fez questão, amados. Ele falou: não adianta tanto ouro, não adianta tanto a prata, tanto requinte, pedras preciosas, mármores. Se o Shekinah de Deus não estiver nesse lugar, se a glória do Senhor não se resplandecer sobre este lugar. Amém, amados? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor. Faça com Deus uma aliança de trabalhar na sua casa e se dedicar ao serviço da obra. Porque casar-se com o Senhor, como eu já disse, é isso. Vai ter um retorno, amém, amados? Primeiro você faz o Senhor feliz, e aí depois Ele te faz feliz. Amém? Se dedique ao serviço da obra. Deus quer fazer com você uma aliança com a casa de Deus. Faça aliança com Deus. Aliança de sabedoria, aliança de oração. Faça aliança com a casa do Senhor, em nome de Jesus. Feche os teus olhos.